Boa noite, estamos ao vivo aqui no seu programa Boa Vida, esse programa que eu adoro fazer há tantos anos. Hoje, especialmente, eu tenho assim, um carinho maior, porque eu estou trazendo a revista Boa Vida. Lembra que eu falei que estava escrevendo? Ralei, vocês não têm noção do tanto que eu ralei, mas ela está bonita. A gente traz a capa, dando um destaque à ortopedia no sentido da artrose, do desgaste do joelho e do quadril, com o Dr. Flávio Rabelo. Essa é a nossa matéria de destaque. Mas nós temos também, olha, tanta gente boa, a gente fala de crescimento, a gente fala de lesões ortopédicas de difícil tratamento, a cirurgia de mãos com o Dr. Ricardo Pereira, modulação hormonal com o Dr. André Bailão. Ai, mas tá bom, viu? Erley Almeida Freire, infectologia. E aí, uma coisa bacana que a gente fez aqui é que a gente está trazendo o médico para o nosso, né, para a pessoa humana que ele é, não só o trabalho, não só a dedicação à medicina. Então, eu pedi a eles que a gente pudesse fazer fotos deles como pessoas fora do consultório, fora dos centros cirúrgicos. Essa aqui, por exemplo, do Corival Cass, dá uma olhada nessa foto. Não, aproxima aqui para mim, João. Olha só, Corival mergulhando, observando uma carcaça de um navio naufragado lá em Fernando de Noronha. E aí depois, aqui sim, ele põe o jaleco novamente e vai falar sobre reprodução humana, que é a sua especialidade. Miriam de Castro, minha querida cirurgiã plástica, adora vinho, e ela fala do vinho aqui. Luiz Fernando Martins, que joga golfe. Todos, assim, queridos que passam aqui pelo programa e que estão aqui nos ensinando, nos ajudando a prevenir, a tratar as doenças. E aqui em Goiânia, você sabe que é um centro de excelência na medicina. Temos tantas pessoas. E eu quero mandar um beijo grande para o Marcelo Carvalho e para a Manuela, Emanuele, que eles estão grávidos, são meus amigos queridos, e ele é representante da Tirolês, sabe? Aqueles queijos que a gente encontra no supermercado maravilhosos, tem ricota, queijo de Minas, tem o cottage que eu adoro. Eu tenho na minha casa, eu só uso Tirolês. Então, um beijo para vocês, felicidade aí para o casal, para o bebê, para essa nova família. E aos poucos eu vou mostrando para vocês a revista, mas se você tiver com pressa, já que ela é distribuída gratuitamente, são 10 mil exemplares que a gente fez, mas se você tiver com pressa, é só acessar o nosso site, www.aurelioguilherme.com.br. A nossa revista está online. Então, todos nós temos acesso à revista através da internet. No Facebook, eu vou pedir para a Catarina Carraro, que é a nossa fotógrafa e quem cuida também, a nossa secretária do site. E eu quero mandar um beijo grande também para o Júlio Carraro, que é da Inovarte, que é o escritório de web designer, que nosso parceiro aí em tantos trabalhos, e mais esse concluído. Um beijo para vocês, um casal lindo. Beijo também para o Antônio Almeida, da Kelps Editora, que imprimiu a revista, sempre com tanto capricho. Por isso que eu escolho a Kelps com o meu querido Antônio Almeida. Aliás, amanhã a gente encontra lá no Palácio das Esmeraldas, numa solenidade que vai ter lá. E ele está sempre envolvido com exposições de livros, Nossa, o Antônio é uma pessoa realmente especial. Então, esse é um trabalho de muito carinho, que eu espero que você goste e que esteja sempre à sua mão. E isso vai me dar uma grande alegria poder estar usando a comunicação em favor da sua saúde, da sua qualidade de vida. Chega! Agora você vai lá e assiste. Então vai cair na sua mão, porque a gente está distribuindo na cidade inteira. Hoje a gente fala da medicina oriental. A acupuntura é o nosso primeiro assunto. O que tem essa medicina que é praticada no Oriente, que há tão pouco tempo vem sendo praticada aqui no Brasil e que comprovadamente, cientificamente, tem feito assim, maravilhas quando a gente tem dores. Então, a gente vai trazer aqui, a gente está trazendo aqui para você nessa entrevista o Dr. Neiviton Navega. Boa noite, doutor. Boa noite. Dr. Neiviton, ele vai falar sobre acupuntura, vai mostrar para a gente todas as agulhas, todo o material que ele trabalha. Inclusive, eu estou com uma dor na lombar, fruto desse trabalho desgastante dos últimos tempos. Queria até que, como ele tira a dor aguda assim com a mão, eu queria que você me usasse aqui para demonstração e me fizesse um bem essa noite, para eu dormir mais tranquila. Depois,
Vamos falar sobre surdez, me preocupa muito essa questão, principalmente a garotada que fica o tempo inteiro aí, né, com os fones, com o Walkman, música alta nas boates, dentro do carro, ou mesmo quais são os motivos da surdez. E outra coisa, qual é a percepção de um surdo, né? Como é que ele percebe a comunicação? Nós trouxemos aqui o Dr. Kleber Finotti. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Um sorriso pra gente. Dr. Kleber, daqui a pouco fala sobre surdez. Então, aí, nosso programa é patrocinado pelo Laboratório Núcleo, pelo Centro Brasileiro de Implantodontia e pelo Hospital Unic. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unic. Agora você pode ver. Hospital Unic. Conceito máximo em hospital. Então, estamos de volta falando na nossa primeira entrevista sobre acupuntura. O nosso primeiro convidado é o Dr. Neiviton Navega. E a gente vai procurar fazer um programa de acupuntura um pouco diferente dos outros, porque a gente está sempre naquela sequência, o que é, para que serve, a causa. Mas isso aí a gente vai falar também agora, nesse primeiro bloco, para a gente entrar depois na prática e ter uma noção maior de um trabalho de um médico acupunturista. Dr. Neiviton, tudo bem? Tudo bem, mãe. Tudo bem. Vamos falar então sobre acupuntura? Vamos. Como é que surgiu a acupuntura na sua vida? Olha, eu tinha um cunhado que é médico, ele tinha feito uma cirurgia de joelho e fisioterapia nada, muito inchado, e ele fez acupuntura e o negócio desapareceu. Que ele mexeu com a gente, aí ele falou assim, vamos fazer uma especialização, vai ter aqui em Goiânia. E nós começamos naquela desconfiança. Mas logo depois do primeiro mês, a gente começou a tratar os primeiros pacientes no HMA, Hospital de Medicina Alternativa, a gente viu o resultado assim fantástico. Aí é cada vez mais apaixonante, eu larguei tudo, né, com 21 anos de formado, eu deixei tudo e hoje só faço acupuntura. Você era o quê? Eu sou clínico geral, né, homeopata, e atualmente faço acupuntura. E agora se dedica à acupuntura? E fitoterapia, né? Agora é só acupuntura? E fitoterapia. E fitoterapia. Porque complementa a acupuntura, né? O tratamento que você faz com os pacientes, você une? Eu uno os dois. Eu faço as formas de fitoterapia de cortesia para os meus pacientes. Ah, que bacana. Eu acredito, sabe? Muito bom. O poder das ervas, é claro. Resultado para Depois a gente pode vir aqui falar só sobre o poder das ervas. Com certeza. Hoje não vai dar tempo. Não sei se você sabe, eu sou farmacêutico bioquímico também. É, mas olha, nosso doutor, bem graduado. Que coisa boa. Então é bem entendido. Né? Estudei muito. Que bom. E a acupuntura, a gente, há quantos anos se pratica a acupuntura no Oriente e há tão pouco tempo aqui no Ocidente, especialmente no Brasil? O que você acha que... Por que você acha que tem essa distância tão grande, já que comprovadamente essa é uma medicina que tem efeitos interessantes? Aurélia, porque antigamente, na China, por exemplo, os médicos não podiam ver as pacientes, tinham que tratar ela por sistema de interpretação de mão, de pés,
e é onde a acupuntura desenvolveu-se, né, com essa metodologia, que os imperadores tinham seus médicos que não podiam observar, colocavam um biombo, e as mulheres colocavam as mãos e os pés, e foi se desenvolvendo um sistema de ideogramas, né, de interpretação da cor, do pulso, e aí estabeleceu as primeiras agulhas de osso, de pedra, até chegar mais ou menos no século VIII, mais ou menos, a primeira agulha de bronze, de ferro fundido, até chegar na agulha hoje que é aço inox, né? Aço inox. É, aço inoxidável, né? Ela vem esterilizada, fechadinha e... Eu posso dizer que a acupuntura trabalha principalmente com a energia? Olha, Aurélia, hoje, o que não é energia na vida? Mas nós, como médicos, a gente trata com a conexão do sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central. É como se eu causasse uma inflamação pequena na pele, que tem a mesma formação do sistema nervoso central, e o seu organismo, ao querer desinflamar, que geraria uma série de substâncias que causariam alívio, como anti-inflamatórios, morfina, dinorfina. Ah, então peraí. Você tem determinados pontos no corpo, Isso. que são pontos onde essa energia fica retida. É como se hoje a gente prefere trabalhar mais assim, qual esse nervo que eu estou acessando e qual área cerebral que ele chega. Entendi. Mas é a coisa da circuitaria de conexão. Exatamente. É como se eu fizesse Bacana, um estímulo, né, periférico, chegar até a coluna e chegar até o cérebro com a produção do que eu quero. Hoje a gente põe uma agulha, por exemplo, aqui, faz uma tomografia e vê qual área cerebral que foi estimulada. Então, a cada dia que passa, a acupuntura está ficando mais científica. Com certeza. Né? A gente tem alguma relação com chakras? Se tiver, a gente, quando médico, a gente, igual eu te falo mais uma vez, a gente trabalha com um pouco da medicina chinesa, mas a gente trabalha hoje muito mais com a acupuntura contemporânea, que é privilegiar o nervo e a área cerebral que ele estimula. Né? E nesse estímulo são produzidas essas substâncias analgésicas, analgésica, anti-inflamatória, né? Então a acupuntura é mais do que analgesia? É, mais do que analgesia. Por exemplo, hoje com a quantidade de anti-inflamatório que as pessoas usam, cada vez mais elas produzem menos morfina. Então a gente vai devolvendo ao cérebro anti-inflamatório e analgésico pela boca. Então o cérebro vai produzindo cada vez menos morfina, dinorfina, e a gente vai readaptando o cérebro a produzir isso. É como se deixasse o cérebro preguiçoso. Exato, é como se ele apagasse algumas áreas cerebrais. Né? Porque se você toma um remédio, esses efeitos vão acontecer em função do remédio. E quando você estimula determinadas regiões, você estimula um esforço cerebral, né, que vai procurar resolver aquela questão. Exatamente, que vai atuar no tálamo, hipotálamo, hipófise, então, não suprarrenal. tem como dar errado. Não tem. Por exemplo, eu tenho uma amiga grávida. Você está me ouvindo, você está me vendo, eu tenho certeza. Eu tenho uma amiga grávida que, no começo de gravidez, que ela já tinha um problema de hérnia lombar. Mas com a gravidez, ela passou muito mal, muito mal. Isso, assim, de travar mesmo. A gente está junta, numa chácara, e ela tem que ficar deitadinha, quietinha e tal. Aí eu falei, faz acupuntura. Tinha pensado até em você. Faz acupuntura. Ela falou, eu não acredito em acupuntura. Tá vendo? Como a gente precisa pesquisar um pouco mais, saber um pouco mais, porque funciona. Eu mesma sou adepta da acupuntura, gostaria de fazer muito mais vezes, porque é impressionante. Eu, durante muitos anos, tive dor nas costas. Esse é um exemplo, sou um exemplo vivo disso. Vivo e sarado. E a acupuntura me tirou várias vezes da crise. O bom da acupuntura, Aurélia, é que a gente não precisa necessariamente fazer no local da dor. A gente pode mandar analgesia à distância, né, como a gente vai tentar agora mesmo demonstrar em você, tentar melhorar a sua dor nas costas utilizando pontos de mão, entendeu? A gente pode usar o local, mas pode usar pontos de distância também. E essa agulha, ela fica durante quanto tempo? Geralmente aqui a gente preconiza de 20 a 30 minutos, né? Em caso de dor muito intensa, a gente deixa 30 minutos. Mas a acupuntura geral, para ansiedade, depressão, a gente deixa 20 minutos. E é verdade, então, essa história de que as mãos, cada pedacinho da mão tem conexão com algum órgão do corpo? Algum órgão, né? É como se fossem microsistemas, né?
É como se o cérebro interpretasse aquela área regendo aquele órgão que a gente quer. E nos pés a mesma coisa? Nos pés a mesma coisa. Na orelha é um microsistema, né? Então, esse pedacinho da mão é um microsistema, né? Então, a gente trabalha com esse odograma, né? Por exemplo, se eu tenho dor de cabeça, se eu massageio determinada área da mão, eu posso conseguir amenizar Pode, você pode, exatamente. E qual é a área ligada à cabeça? Geralmente a gente trabalha muito aqui com o IG4, né, que é um ponto... Mostra aqui. Pode levantar a mão um pouquinho, doutor, só levantar, aqui, pronto. ó, que é essa região aqui, ó, nesse ponto, você faz assim com o dedo, aparece a área Peraí, doutor. mais proeminente, né? Então a gente pode massagear aqui, ó. É um ponto onde vai diminuir a dor de cabeça, né? Ponto de hiperemese, por exemplo, de ponto vômito. De quê? Hiperemese ou ponto de vômito, você está querendo vomitar ou está com náusea, você vem aqui, pega o nervo mediano aqui no meio, ó, e massageia 2 dedos do pulso, você consegue, né, simular o efeito de uma agulha tocando o nervo que é calibroso, que é o nervo mediano, né? Consegue aliviar uma dor de cabeça também. Os próprios pontos locais, né, aqui de dor de cabeça, que são pontos de vesícula, de tensão, tensionais, né? A ansiedade é um mal do nosso mundo moderno. 70% dos pacientes têm ansiedade hoje no consultório. Eu acho que, se não 70%, será que não é mais, não? É, Né? com certeza. Porque né? não é possível, né? Hoje a gente, até as crianças são ansiosas pela pressão que o mundo exerce. E muitas pessoas aí têm o hábito aí de fumar, de beber, de vícios, né? De ter vícios. E aí me disseram que pontos da orelha conseguem amenizar essa ansiedade de uma forma, até mesmo para quem é apenas ansioso nas atitudes. E aí coloca aquelas agulhinhas ou então aqueles adesivozinhos. Muita gente fala, isso é bobagem. Qual a sua opinião? Não, a minha opinião é o seguinte, eu faço sistemicamente a acupuntura sistêmica e quando eu percebo que a pessoa tem um grau de ansiedade maior, eu me utilizo de pontos, né, da área onde a pessoa vai estimular. Hoje tem comprovação científica de que o nervo vago, por exemplo, que é um nervo que sai da orelha e passa, chega até no estômago, nervos que saem até o cérebro, até a área do tálamo, hipotálamo, que a gente massageia. Põe a pessoa para massagear 4, 6 vezes por dia, ele vai estar fazendo estímulo e esse estímulo vai produzir morfina, dinorfina, adenosina, uma série de substâncias que vai levar serotonina, que vai levar ele a um grau de relaxamento. Né? E até então, para quem tem, por exemplo, depressão leve, né? A gente entra muito bem, insônia, a gente entra muito bem, como, inclusive um dos efeitos colaterais da acupuntura é às vezes fazer uma hipersonia. A pessoa tem uma sonolência a mais do que o desejado, né? E a coisa também da ansiedade que a pessoa come, né? Que também é difícil de segurar. Enfim, vamos partir para a prática. Daqui a pouco eu vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos fazer algumas demonstrações em mim. Aí o Dr. Neyton vai tentar tirar essa dor aguda, porque queria também saber um pouquinho da acupuntura com relação às dores crônicas também. Tem pessoas, por exemplo, que têm dor no corpo inteiro. A tal da fibromialgia, né? que você vai, a pessoa está doendo, o médico fala, é fibromialgia, mas que diabo é isso de fibromialgia que me dói inteira? Sabe? Qual que é a vantagem de repente, fazer um trabalho de acupuntura nessas dores? E outra coisa, dá para fazer paralelo a outro tratamento também, que seja com outra especialidade? São assuntos que a gente fala daqui a pouquinho. E por isso que eu queria que você esperasse um pouquinho, que a gente abre espaço para os nossos patrocinadores, Laboratório Núcleo, Centro Brasileiro de Implantodontia e o Hospital Unic. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu.
Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora para fazer algumas demonstrações de acupuntura, e a primeira pergunta que eu faço com o Dr. Neyton Navega, que é nosso convidado acupunturista, já que ele vai colocar algumas agulhas em mim, primeira perguntinha básica: dói, doutor? Ora, a dor é uma coisa muito subjetiva, né? Quando você tem a dor miofascial, que o paciente tem alguns nódulos, a manipulação da agulha pode doer um pouquinho, mas no caso de ansiedade, a gente deixa a agulha mais superficial e o aparelhinho trabalha pela gente. Então é como se fosse uma massagenzinha. Aí geralmente ela não dói, ela fica mais superficial. Mas desativação de ponto gatilho, que é uma doença hoje muito atual também, que é fazer aqueles nódulos com retenção de cálcio, a gente manipula a fala agulha. para mim de novo, qual é essa doença? É a chamada dor miofascial. É onde a pessoa desenvolve geralmente nódulos no trapézio, né? Principalmente no Que fica trapézio. duro. Fica duro. Aí você vai pegar uma agulha e vai fazer um leque em cima desse nódulo. Nossa, deve ser bom isso, hein? Você sente o músculo, às vezes faz até um twitch, que ele faz como se ele tentasse Nossa, doutor, soltar. isso Aí é um pouco doloroso. Mas deve ser maravilhoso depois a sensação de leveza, de E a gente tirar trabalha também, a gente faz às vezes a lidocaína 2%, usa o mesmo capuz. Isso é um anestésico? É um anestésico, né, no ponto gatilho, para às vezes o paciente tem dificuldade de você manipular a agulha, você pinga um pouquinho de anestésico, faz uma compressão isquêmica e depois que você usa a agulha de acupuntura, tentando desativar, né? Entendi. É uma opção que a gente faz também, né? Isso aí para dar um pouco mais de conforto para o paciente. Conforto, e o próprio anestésico ele é relaxante, né? A gente vai relaxar a musculatura e vai criar também uma hipogesia, como se a interpretação da dor ficasse cada vez menor naquele ponto. Então, doutor, uma coisa, as mãos, geralmente as mulheres têm dores nas mãos, ou síndrome carpal, ou algum cisto, né? A gente trouxe aqui o Dr. Ricardo Pereira, que é um dos nossos convidados nessa edição especial da revista Boa Vida, falando sobre os principais problemas das mãos. Eu tive uma queda na academia, a pessoa passou um produto de limpeza lá que escorregou e eu caí com as mãos. Nunca mais elas foram as mesmas. Eu jogava boxe e parei por causa disso. Aí, aqui em mim, dói. Nunca fiz tratamento porque casa de ferreiro, espeta de pau, a gente sabe disso. Mas existe, por exemplo, para quem tem dores nas mãos, algum ponto, algum trabalho que possa ser feito na acupuntura para alívio das dores e dessa inflamação? A gente vai usar essas agulhinhas menores, né? Você vê que ela é bem pequenininha, ela é própria para a mão. A gente geralmente pega paciente que tem artrose, tem tudo, e coloca nas articulações ou mesmo na pele mais superficial. Dá um conforto maior. A gente consegue, às vezes, também... Você pode pôr na minha? Posso. Vamos demonstrar. Geralmente, se a gente tivesse um consultório, para proteção da gente do paciente, usaria uma luva, né? Então, como a gente está aqui... uma coisa emergencial, eu pedi para ele trazer assim nós vamos fazer. Essa agulhinha que a gente usa aqui, ela geralmente não tem o tubinho para a gente tirar a resistência da pele. Então, a gente já faria direto. E deixa eu te perguntar. Tem uma bandejinha, a gente colocaria numa bandeja, né, uma pinçazinha, e aí a gente faria, por exemplo, onde é a sua dor? Aqui, exatamente aqui. Então, por exemplo, aí a gente faria uma palpação, né, geralmente o local que dói mais, aqui incomoda. Bem aí. Pois é, a gente faria, às vezes a gente costuma fazer um movimentozinho assim, né, de tentar de sebação. Fricção? Como se estimulasse. Como se estivesse rodando. É como se eu estivesse fazendo o quê? Tentando sebar a dor,
né, e estimulando uma reação. É como se estivesse inflamando você para o seu organismo desinflamar. Entendi. Aí vem mais proteína, mais cálcio, Entendi. a substância vasodilatação local. E aí né? eu fico com essa agulhinha 20 quanto minutos tempo? retida. Aí você 20 estaria no minutos. consultório, 20 minutos retido. Provavelmente, se tivesse o meu consultório, eu ia deixar ela do lado, abriria um circuito para ter um terra e ligaria uma parede de eletroestimulação. Que é esse Que é aparelho esse aparelho, aqui. né? Que são 16 Eu já usei. programações, das quais a gente tem uma corrente contínua, uma corrente alternada. Aí ele funciona como se estivesse dando uns choquinhos. É como se o estímulo elétrico produz o que eu quero. Se eu quero produzir morfina, ednorfina, cortisol. Então, com a programação que a gente trabalha, a gente produz o que eu quero. Você está com a contratura, por exemplo, que é só fazer um relaxamento. Eu ligo a corrente contínua. Eu quero fazer uma desinflamação. Eu produzo duas correntes, uma mais branda e uma que dá um estímulo mais forte. Aí eu vou ter um efeito mais prolongado da inflamação. Entendi. Segundo ponto, que eu acho que identifico com a porção de gente que está nos assistindo, ansiedade. Nesse final de trabalho, isso me rendeu uma tensão extra, me deu ansiedade. E a ansiedade eu sinto como se tivesse tomado um soco no estômago. O meu primeiro sinal é o estômago. Como é que a acupuntura trabalha a ansiedade? Nesse caso, que dói o estômago, que o problema é digestivo, se torna digestivo, e na ansiedade da pessoa que come, não é o meu caso, ou da pessoa que toma remédio para acalmar, ou bebe, ou fuma, ou seja, qualquer escape, né? Cada pessoa tem um órgão de choque. Né? Por exemplo, o estômago, a gente usaria o ponto médio, né? Que é em cima do estômago, eu usaria uma agulha aqui. Aqui em cima, a gente quer a mama para a mulher, um órgão que ela retém muitas emoções. Aqui? Aqui, a gente usaria uma agulha aqui, duas por baixo da mama, e esse o Itang, que é a nossa propaganda, né, da acupuntura, que é a agulha no meio da testa. Que é o terceiro olho. Exatamente, são aquilo que você tem uma sensação de leveza, sabe, que você quer fechar os olhos, quer descansar, né? Entendi. É um ponto que a gente até faz na gente mesmo antes de dormir, às vezes pelo excesso de trabalho. Dar uma relaxada. Dar uma relaxada antes de dormir, né? Outra coisa que acontece também é que nessa questão dessa pressão que a gente sofre no dia a dia, a minha forma de reagir é fabricando uma energia extra. Eu fico com muita disposição, mais do que eu deveria. Isso, evidentemente, provoca um equilíbrio, que nada que é de mais ou de menos é o apropriado. A gente tem que procurar o caminho do meio ali, né? E o que acontece? Eu sou um pouco hard. Aí fui para academia, peguei 100 quilos nas costas no agachamento, fiz o agachamento, minha lombar, sentiu já tem 10 dias, tomei anti-inflamatório, melhorou um pouquinho, mas mesmo assim, eu ainda sinto aquela dorzinha na lombar. Qual é o ponto da acupuntura e como é que a acupuntura trabalha as dores agudas? Aí, por exemplo, você chega no meu consultório, você tem que subir numa maca, tem que deitar. Eu faria 2 pontos aqui na sua mão de analgesia. Entendeu? Aí você manipularia a agulha aqui tentando mandar a analgésico para lá. Então põe. Você relaxaria, né? E a gente teria uma maca. O que a gente está fazendo aqui é de improviso. A gente está fazendo aqui para a gente poder... Porque a acupuntura, a gente quer deixar bem claro que ela pode fazer um reflexo vagal bem forte. Como é que é reflexo vagal? A pessoa poderia fazer desde uma hipotensão, a pressão cair muito, como ela poderia fazer uma convulsão. Nossa! Entendeu? Por isso que a gente defende que a acupuntura tem que ser feita por médico, né? Ué, o que é isso aí que você tem um tipo de catéter? Ele tem um tubinho, né, que tira a resistência da pele, aonde a gente vai, por exemplo... Gente, não doeu, não dói não. Aí, no caso, por exemplo, a gente faria um estímulozinho tentando mandar o analgésico, como se fosse, né? Agora, tem um ponto também que a gente usa, esse tem um reflexo maior, que eu te falei, que isso aqui o ponto vai direto para o lombar. Direto para ponto. Daqui a pouco você vai dançar no kuduro, não, um reboleixo. Aqui seria um outro ponto também que a gente utiliza, né? Deu um choquinho aqui. Esse é mais forte, né? Então, essa seria a distância. Eu queria que você desse uma movimentada e ver se teve algum alívio da dor. Tem que ver aqui das cadeiras. Deu uma ligada. Pois é, aí não é o local. Aí, por exemplo, esse seria um preparo para você deitar na maca. Né? Não, mas me deu um alívio, sim. Não, mas dá. E no local você trabalha também? E no local trabalha. Aí a gente veria, por exemplo, você pegou essa aqui na academia... Deixa eu passar para cá, porque aí o João... Fica mais fácil para o João. Então, por exemplo, o que para nós aqui, o seu umbigo, né? Que daria mais ou menos em L5, né? L5 ou L6. Exato, seria o centro de gravidade. Então, toda a força que você faz, você vai estar fazendo tração aqui nessa área da coluna, né?
Você viu que eu tenho uma cirurgia de hérnia de cirurgia disco. de hérniazinha aí, eu vi aqui agora. Tem, né? tem, mas o doutor Luiz Fernando Martins, que está na nossa edição, viu, pessoal? Nessa edição da revista Boa Vida, Aurélia, ele que fez, e deu certo. a tá gente bom, faria... tá bom. A gente faria 2 dedos aqui da área que você fez a cirurgia, colocaria uma agulhinha de um lado, uma de outro, né? Que é exatamente coincide com L5. Esse aí não doeu nada. Tá, nós vamos dar uma manipuladinha nela depois. E aqui a gente faria também um relaxamento da musculatura paravertebral. Esse a gente dá um choquezinho, deu uma relaxadinha. É, senti Tá. assim, de Esse leve. aí seria para relaxar a musculatura paravertebral, que dá um grau de relaxamento muito grande. Então, basicamente, às vezes, a gente poderia descer também na vértebra de baixo, né? Fazendo, às vezes, uma manipulaçãozinha na tentativa de fazer uma sedação da dor, né? Um relaxamento da musculatura, né? Essa sessão, a pessoa fica deitadinha na Aí maca. o ideal seria ficar deitado Claro. na maca, a gente colocaria um aroma, né? Aqui acabou? Aí Acabou? provavelmente sim. A gente faria um aromazinho para você, uma lavanda. Toda essa coisa assim, meio oriental mesmo, né? De E uma aqui eu posso música. ficar sentada e ficar com essas agulhinhas ficar, aqui não tem durante, depois problema. quando eu for falar com o Dr. Kleber, não tem Pode, problema. não tem não. Acho que não Essa vamos aqui tirar, saiu. né? É porque a gente deixou mais superficial, né? Uma limpadinha. Olha, risco de Asepsia. contaminação, hein, doutor? Aí o que a gente Porque tem... como é que é a asepsia? Como é que são essas Isso aqui agulhas? é um álcool 70, né? Um álcool 70 ou 90, é uma composição maior de álcool. E, na verdade, ele só desengordura, porque para fazer asepsia mesmo teria que usar um dermoidinho. Não, uma mas coisinha. essas agulhas são Elas são descartáveis? descartáveis, né? Aí a gente tem essa que é 25 por 30, que é uma agulha básica. A gente tem a 25. Isso aqui não é catéter, não, é trocarte. Não, Isso aí é trocarte só chama isso. um guiazinho para nós. Ela tem um pouquinho maior e às vezes em bumbum, em glúteo, em coxa, a gente trabalha com essa agulha maior. Por né? que você coloca no bumbum e na coxa? É porque geralmente quando você tem dor na coluna, você pisa de maneira errada e faz ponto gatilho no glúteo. Entendi. Aí a gente vai desativar o ponto gatilho para aliviar a sua dor. E então, a pessoa, por exemplo, eu posso sentar e ficar normal? Pode, se você não... Tá. Não, você vem pra cá, meu amor, aqui por aqui. Pra cá? É, pra senão cá, vai doutor. derrubar o pra seu cá. fio, né? Não tem problema não. Tá. Assim, pode passar, senta que eu vou Isso. pra lá. Então, essa agulha vai ficar aqui, ó. Não tá... se eu sentar e ela me enfiar toda. Ela não enfia porque ela tem uma cabeça, né? Vai parar na... Mas não tem perigo, por exemplo, dela cair dentro da minha circulação Aqui sanguínea é e igual se quando perder. namora, é só a pontinha. Não sei se você está lembrado. Adorei essa, adorei. Vamos Esse tirar aqui. essa aqui também, né? Tá. Então, risco, por exemplo, de contrair hepatite, de Não, contrair porque o as vírus agulhas são HIV. descartáveis, usou, joga fora, né, Aurélia? Inclusive, a gente pede ao paciente também que Da se orelha. for fazer em algum lugar e tiver o negócio de reaproveitar as agulhas, procurar outro profissional. Ah, isso é Né? importante, gente, é claro. Aí a gente Aqui faria também como é que a gente chama? essa auriculoterapia. Auriculoterapia. Né? Aí a gente vai usar aqui porque eu não sabia que eu fazia uma aurícula, você não trouxe uma pinça. Para puxar uma sementinha daquela seria melhor com uma pinça. Isso aqui dá para puxar com a mão mesmo, Tá. que é uma agulhazinha, né? Tá. Aí a gente tem um grande pontinho de ansiedade, que é o Shemen, que é um ponto de coração, e um pontinho de Deixa eu tirar fígado, o cabelo. né? Pontinho E as de fígado? E as mulheres gostam muito desse aqui, que é o moderador de apetite, né? É um ponto que você vai diminuir um pouquinho a sua ansiedade e você vai comer menos, né? Aí a gente vai colocar na área e pedir o paciente para você fazer a estimulação mecânica na mão, né? Ah, eu Por mesma exemplo, faço em você casa. mesmo, né? Então aqui, por exemplo, é um pontinho de coração, é um esparadrapozinho, a pessoa nem nota que você está com ele, né? Então, por exemplo, a gente usa um pontinho de coração, que quebra a ansiedade, geralmente um pontinho de fígado, onde a gente vai diminuir um pouquinho a irritabilidade. Inclusive, o Dr. Kleber, a gente usa muito para zumbido no ouvido, pessoa que tem tontura, essa região aí pega bem também. Então, né? gente, eu queria saber até isso. Dá Pois para é, fazer uma e aqui- terapia em conjunto Com certeza, com né? a especialidade do Esse aqui é o local? ponto que alivia a fome, quebra a ansiedade da fome, né? Então, basicamente, para demonstrar, você estaria com coração, fígado e um pontinho moderador de apetite, né? E isso aqui fica comigo. Pode ficar até uma semana, né? Aí, se doer, a gente pede para o paciente para ele mesmo retirar. E eu vou fazendo Aí você vai pequenos fazer estímulos estímulos assim. durante o dia, de 4 a 6 estímulos durante o dia, né? Entendi. Tá? Gostei. Pois é, que Gostei bom. Eu também demais, foi muito acho que bom. é super válido e assim, mesmo para quem não sente dores, para quem não tem nada,
É interessante fazer a acupuntura por qual motivo? No estresse oxidativo você vai melhorar a imunidade, né? Você vai diminuir, às vezes, um pouquinho dessas alergias, você vai melhorar o seu sono, você vai relaxar a sua musculatura. Então, mesmo que você não seja doente, serve preventivamente. Né? Para o estresse do dia de hoje, você vai produzir mais óxido nítrico e vai ficar, como se diz, E eu posso ficar até o final do programa, sim? Pode. Tá bom. Se sentir dor, você me chama que eu Tá, estou lá. você vai ficar aqui com a gente, né? Doutor Neivton vai estar no Diário da Manhã de domingo. Compre o seu, ou então acesse o dmdigital.com.br. Obrigada, viu? Obrigado você. Beijo para Eliane, beijo para os filhotes. Tudo bom? Obrigada. Parabéns pelo seu belo programa. Obrigada, muito obrigada. E aí, pessoal, daqui a pouco, Dr. Kleber Finotti entra em cena e a gente vai falar sobre audição. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Aquele incômodo da dor nas costas passou, viu? Passou. Tô achando que realmente o negócio é bom mesmo. Agora a gente está com o Dr. Kleber Finotti. Ele é otorrinolaringologista, o assunto é audição, especialmente a perda da audição. Boa noite, doutor. Boa noite. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Realmente. Doutor Kleber, daqui a pouco eu vou assinar a carteira dele. Assuntos da otorrinolaringologia, doutor Kleber Finotti, vem cá. Então vamos começar falando sobre percepção do surdo. Você falou que não gosta de falar surdo, por qual motivo? Deficiente auditivo. Deficiente? Melhor. Mas, sabe, negro, aquele negão, amigo meu, descendente, quer dizer, é pejorativo dependendo de como a pessoa recebe. Eu não acho que, por exemplo, uma pessoa surda, eu estou sendo pejorativo, mas eu vou falar deficiente auditivo em sua homenagem, tá bom, doutor? Certo. Então vamos falar, ser surdo significa não ouvir nada? Não, existem vários graus de deficiência auditiva, leve, moderada, severa. O que precisa ser caracterizado é que a perda auditiva a nível de ouvido interno é uma perda auditiva irreversível. A nível de ouvido externo e ouvido médio pode ser feita alguma coisa para reverter. Por isso que a questão... Quando não pode ser revertido é aonde? No ouvido interno, a nível de cóclea. A perda auditiva, a cóclea funciona como a retina do olho. Né? Existem lesões irreversíveis, que pode ser com aparelhos auditivos, se não resolver com o aparelho auditivo, implante coclear. Eu tenho um cachorro, que é o Bandit, que tem 14 anos, e a primeira falha dele, mecânica, a primeira falha corporal, por conta da idade, foi a audição. Ele ficou surdo. Então, eu falo com ele, eu bato palma, ele não percebe. Mas antes eu assoviava, só assim, fazia o assovio, ele ouvia. Agora nem isso, agora eu tenho que assoviar
bem alto, e ele consegue perceber. Então, como é que é essa questão da voz e dos assovios? É uma questão de frequência? Frequência. O ser humano, ele escuta de 20 a 20 mil hertz. O cachorro acima disso. Por isso que o som agudo chama a atenção do cachorro. Agora, essa percepção auditiva, existe uma capacidade individual também da pessoa ter essa percepção. Uhum. E uma pessoa pode ter, por exemplo, a perda auditiva pode ser ela pode nascer assim, né? E quais seriam as outras causas? Bom, nessas questões de a pessoa nascer, a gente teria ter uma certa divisão entre os fatores, vamos dizer, ambientais ou de saúde pública. Por exemplo, mãe que pega rubéola ou usa drogas, medicamentos, ou kernicterus, né, que é a mãe que teve a criança com problemas de gestação que leva a isso. Agora, existem outros fatores também, que são os fatores, as alterações genéticas. A pessoa tem uma alteração de cromossomo, de genomas, que dá alteração, que leva à perda auditiva, geralmente a nível de cóclea. Que é o ouvido interno, aquele que não tem retorno, né? E outras alterações cardiovasculares e outras Entendi. também. Esse quando é em nível interno e não tem como reverter isso, os aparelhos auditivos conseguem levar os sons até lá? Por isso que é importante, por exemplo, o teste da orelhinha que é feito em maternidades, é justamente para triar esses pacientes que têm perdas auditivas. E imediatamente entrar com o aparelho auditivo. Porque a pessoa só fala a partir do momento que ela escuta. Se não escuta, não fala. Então eu vou falar surdo. Sim. Surdo é mudo. Se a pessoa não escuta, não fala. Tanto é que a pessoa que tem uma certa perda auditiva, ele tem uma voz estranha. Ruído Por quê? estranho, né? Porque se não escuta bem, ele não vai falar Ele não bem. consegue perceber, mas através do aparelho auditivo é possível levar o som até lá. Sim. Mesmo quando é no ouvido interno, lá no fundo. Pois é, mas a indicação do aparelho auditivo é só e exclusivamente para o ouvido interno. Porque ouvido externo e ouvido médio tem como ser feito alguma coisa. E o que pode ser feito? Depende, por exemplo, a pessoa pode ter uma perda auditiva por uma rolha de cerume, que é uma coisa fácil de ser resolvida no consultório. Por causa de cera? Cera. Existem outras patologias a nível de ouvido médio que são procedimentos cirúrgicos que podem reverter. Por exemplo, a pessoa tem um tímpano furado. Uma timpanoplastia, reconstrução do tímpano. Ou uma revisão na cadeia ossicular, que pode acontecer de reverter essa perda auditiva. Agora, a nível de ouvido interno, não tem como. A célula auditiva, ela lesou de caráter irreversível. Por isso que sempre se tenta usar as próteses auditivas convencionais e, se o paciente não tem resultado, se parte para o implante coclear. Agora, existem coisas mais novas, que são implantes de ouvido médio. O aparelho auditivo ser a nível de ouvido médio. E já se faz aqui em Goiânia? O implante coclear, sim. E esse de ouvido médio? Ainda não. Já é uma... Mas no Brasil se faz? Está se inventeando, né? Como o implante coclear há 10 anos atrás também. Por que a gente vai ficando velho e vai ficando surdo? A cóclea, ela se divide em 3 partes. A parte mais anterior da cóclea são justamente os sons agudos. Sons médios no terço médio e no finalzinho, no fundo, os sons graves. É uma tendência natural, uma perda natural do ser humano. Como existem lesões no joelho, E essa no cérebro, perda, ela é lenta, não é? Lenta e gradual. Depende, cada pessoa tem a sua característica própria. Existem muitas pessoas que têm uma perda auditiva precoce, 40, 50 anos, e pessoas com 80 e poucos anos com audição razoavelmente boa. Qual que é o seu conselho para quem começa a falar o que ela tem que fazer assim? Porque eu acredito que esse seja o primeiro sinal que a gente possa reconhecer que a gente está tendo perda auditiva, né? Sim. Não é igual gente que bebe muito que nunca reconhece. Né? Diz que o primeiro sinal de que você está realmente virando um bebum é quando você fala, não, eu nunca vou viciar, nunca vou viciar. E na audição, a pessoa começa a falar, você pode ficar ligado porque é um sinal. Bom, a partir do momento que o exame físico é normal, não tem nada no ouvido externo, pede só audiometria, timpanometria, e você avalia o que pode ser feito.
Agora, existe muita discriminação no Brasil em questão de aparelho auditivo. Primeiro que as pessoas acreditam de que o fulano ou ciclana usou o aparelho e não funcionou e que para ele vai ser a mesma coisa. Um grande engano, né? Há 10 anos atrás se falava em celular enormes. Hoje em dia o tamanho do celular, claro, que as coisas estão melhorando. Eu gostaria mesmo que a gente falasse sobre aparelhos auditivos, que embora toda essa sofisticação atual em que os aparelhos estão cada vez mais modernos, cada vez mais imperceptíveis no formato e no tamanho, mas com relação à qualidade da audição, existe tanta reclamação dessas pessoas, as pessoas mais idosas que usam o aparelho e que ao mesmo tempo elas percebem ruídos extra e confusão, mas esse é um assunto, doutor, que eu gostaria de falar daqui a pouco. E também uma pergunta de uma telespectadora, amiga nossa, que diz que ela já tem 75 anos e ela ouve uns ruídos assim também. Ela tem uma certa, tá falando e diz que ouve uns ruídos assim também. Daqui a pouco a gente volta, hein? CBI, Laboratório Núcleo e Hospital Unic, os nossos patrocinadores entram agora em cena. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unic. Agora você pode ver. Hospital Unic. Conceito máximo em hospital. Vamos começar a falar das próteses, doutor, que eu acho que é da maior utilidade. Uma pessoa, um surdo que usa uma prótese auditiva, ele ouve da mesma maneira que uma pessoa que não tem problemas auditivos? A maior importância em termos de uso de próteses auditivas, as pessoas precisam conscientizar que cada caso é um caso. Então, os aparelhos hoje em dia são digitais, eles são totalmente controláveis para a perda auditiva que o paciente tem. Então, os aparelhos antigamente, por exemplo, passava um caminhão na rua, a pessoa acreditava que o caminhão estava em cima dela, justamente pela má regulagem do aparelho. Tá, então ela tinha uma potencialização do som. Dos sons que ela já tinha uma reserva. Se amplifica todas as frequências, a pessoa tem uma sensação errônea do som em cima dela, né? Os aparelhos são digitais, são totalmente regulados para cada paciente. Então, hoje não tem mais esses novos aparelhos, com eles não existe mais essa reclamação de que a pessoa, por exemplo, está num ambiente onde as crianças falam, o cachorro late, o papagaio fala, a televisão está ligada, e ao mesmo tempo isso vira uma confusão que ela chega a ficar atordoada. Esses novos aparelhos, eles estão então, acabou esse problema? Melhorou bastante, mas o que o paciente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa. E a pessoa precisa querer usar o aparelho auditivo, como a pessoa precisa querer usar o óculos, né? Mas quem é que não quer ouvir? Mas o que existe muito no Brasil, quer dizer, a pessoa tem a perda auditiva, os filhas querem levar o paciente para socialmente ele ter um contato, e o paciente não quer. A partir do momento que o paciente não quer, não tem Porque está aparecendo a prótese? Não, porque o paciente acredita que a fulana ciclana usou e não gostou, não deu certo, e ele também vai ser a mesma coisa. Mas aí é falta de informação, né? Então, né? na verdade, é falta de informação. O Dr. Kleber trouxe aqui
aparelho super discretos, né? Por exemplo, eu tenho um Jurássico. O meu, você tá vendo, gente? Olha, nessa outra orelha aqui, eu tenho um ponto eletrônico que eu... Aqui, tá vendo? Eu converso, não é porque eu tô com um problema de audição, não. Ainda não. Não vou deixar, tá bom? Você vai cuidar de mim. É porque ele é antigo mesmo, mas ele trouxe um... Eu converso com a Nívia lá em cima, mas parece que tem uma caixa de abelha aqui dentro da minha cabeça. Esse aqui é um pequenininho. Então, se a pessoa põe... E, por exemplo... Ai, ele apitou. Quase que eu perdi os tímpanos agora. Falar em tímpanos, qual a relação entre a altura do som... Olha, ele está apitando, escuta. Certo. Qual a relação entre a altura do som... A gente mostrou, João? Mostrou. Pois eu quero que mostre. Olha o tamanho, olha. Só que esse aqui aí, tem menores que esse ainda, não tem, doutor? Existem. Qualquer relação com a altura do som, o impacto do som no ouvido e a perda auditiva, eu falo no sentido de quem gosta de usar um som assim, forte. Às vezes a gente ouve até uma pessoa no carro que treme tudo em volta, ou então que fica o dia inteiro com o Walkman no último volume. A questão é o seguinte, a partir do momento que a pessoa se expõe ao som excessivamente alto, tipo boate, show, som de carro, várias coisas, o que acontece? Existe uma perda auditiva. A partir do momento que existe essa perda auditiva transitória, o ouvido faz aquele zunido, né? Que indica que houve aquela perda auditiva. Mas a partir do momento que a pessoa não tem uma constância com esse som excessivo, o ouvido se recupera. Mas a partir do momento que existe uma progressão desse som no ouvido, vai lesar a célula auditiva com certeza. Qual que é a altura ideal para quem usa o Walkman? Uns 80 decibéis mais ou menos. Ou seja, alguma coisa que não agrida. Sim, a partir do momento, por exemplo, que a pessoa usa o Walkman, por exemplo, está usando, tirou, está a uma altura razoável fora dali, pega aqui alguém, ó, que está apitando, pode ser que interfira no indicativo microfone. De que realmente está num nível bom. Mas se você for num show hoje, numa boate, o pessoal está fazendo show ou boate para surdos, né? E tem gente que vai muitas vezes durante a semana. Durante a semana. Então é o tal negócio, até a história que você falou de frequência, o risco da frequência. Ao mesmo tempo, estar com problemas auditivos, como o Dr. Kleber falou, expõe a pessoa a uma segregação social, expõe a pessoa até a depressão, a pessoa se isola. Ninguém quer ficar surdo, é horrível e além de ser realmente incômodo para quem está se comunicando. Existe alguma forma que possa prevenir a surdez e a pessoa possa viver até 100 anos ouvindo bem? Bom, existem as prevenções a partir do momento que a saúde pública possa fazer alguma coisa. Claro, os cuidados individuais, de evitar barulhos extremos, marcenaria, carpintaria, arma de fogo, boate, show, rojão, são extremamente altos. Mas existe também a prevenção através da saúde pública, por exemplo, vacinando a população de rubéola, de meningite, de gripe e fazendo as campanhas de orientação. Quando uma pessoa tem otite, só não sei se tem, sei não, se tem relação com isso não, mas só para saber, uma pessoa tem otite, menino tem muita otite por conta até de natação, às vezes a pessoa deixa, a mãe deixa, isso corre o risco da membrana ser perfurada e afetar a meningite? Acontece o seguinte, otite média aguda é uma infecção no ouvido médio. O ouvido médio fica cheio de pus, acima do ouvido existe o cérebro. Pode acontecer da pessoa ter uma meningite em decorrência de otite média aguda. Pode acontecer? Pode. Então, otite merece cuidado. Otite média, né? Otite externa é otite de natação. Quero agradecer a sua participação. Agradeço mais uma vez, Dr. Kleber, sempre tão solícito. E vamos já escolher um próximo assunto, porque o ouvido é como um labirinto, não é? É tão delicado e é tão cheio de nuances que muitas vezes a gente pode ter problema. Mas se a gente prevenir, como o Dr. Kleber falou, e se tratar quando o problema surge, a gente pode ter uma melhor qualidade de vida. Obrigada, doutor. Igualmente, obrigado. Um abraço, não se esqueça de acessar o nosso site www.aureliaguilherme.com.br. A nossa revista está online e não se esqueça de pegar a sua, ela é gratuita
está com os nossos especialistas, ou você entra em contato, que a gente faz chegar até você. Tá certo? Quero mandar um beijo para a Nívia, minha parceira da revista. Esse é uma vitória, esse trabalho, e para minha mãe, para todas as pessoas do nosso convívio, que nos faz feliz e com vontade de viver, de trabalhar e de seguir em frente. Beijo. Próxima semana a gente continua na China. Nós vamos trazer um monge taoísta, nós vamos falar de Tao, da filosofia taoísta. O monge é tudo de bom. E amanhã não, acho que é segunda-feira, vamos fazer a terceira sessão de laser de CO2 fracionado no Hospital Unic, a terceira e última. Então, gravamos o programa, mas estaremos de volta na outra semana. Obrigada, um beijo e até lá. Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia. Hospital Unic. Um novo conceito no hospital em Goiânia.